temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de pesquisadores da EPAMIG de Cândido Toches, abordando temas relevantes para a cadeia de laticínios. Nosso bate-papo é um evento gratuito, né, não temos interesse comercial, direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa de ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, né, que nós realizamos, esse formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados, em uma conversa informal, porém muito produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da EPAMIG e Cândido Toches. Agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando nessa manhã e também ao nosso chefe, né, do ILCT, professor Sebastião Tavares. Então, vou convidar agora o professor para fazer uma breve saudação. Professor? Pronto, abri. Obrigado, Elisângela. Quero dar, primeiramente, um bom dia a todos e agradecê-los pela presença em mais uma reunião do nosso bate-papo tecnológico, né? Evento já característico e já na agenda dos que gostam e se interessam pelo debate de produtos de processamento de leite e derivados. Faço uma saudação especial aos nossos colaboradores, a equipe do LCT, professores, pesquisadores, estudantes aqui presentes. E a todos vocês do Brasil inteiro que estão aqui conosco, nos honrando com a presença de cada um de vocês, né? Desejamos que vocês tenham, como tem sendo de costume, uma excelente reunião de apresentação e, em seguida, um bate-papo enriquecedor. Especialmente, eu agradeço e dou boas-vindas à nossa convidada, a nossa ilustre palestrante de hoje, Aline Guedes, da Index Laboratórios. Seja mais uma vez bem-vinda, você que já conhece muito bem a nossa casa. A sua apresentação, Aline, vai ser moderada pela Valdeane Cerqueira. Ela é professora também, é nossa colaboradora aqui do ILCT e coordenadora do Núcleo Industrial, a nossa fábrica escola. E a coordenação do evento ele é feito pela Elisângela Michele, que também é professora aqui de nossa instituição. Desejo a vocês boa sorte e a todos vocês um bom evento. É muito gratificante tê-los aqui. E eu devolvo, então, Elisângela, a palavra para você. Obrigado. Obrigada, professor. Eu só quero lembrar, né, a todos que esse evento, né, Val, é o Júnior que coordenava, ele que criou esse evento ano passado na pandemia, e assim, a gente teve tanta repercussão positiva, né, que aí agora ele nos presenteou para sermos moderadores, para sermos coordenadores, então agradeço ao Júnior essa oportunidade, e os nossos eventos são muito positivos, né, com a indústria, com os professores, com os alunos, então isso é muito bom para a gente, é um prazer a gente estar aqui, né? Se quiser falar aí, Val, mas só para, né? Então, vamos lá. Então, obrigada, professor, obrigada a todos. Então, essa semana nós vamos receber a nossa querida ex-aluna, né, Aline Guedes, da IDEX Laboratório, que já agradeço, Aline, seu convite, né, porque é uma honra e muito orgulho receber na Candinha, que você que foi minha aluna, né, e gosta de microbiologia, quase ninguém gosta, eu fico feliz quando alguém gosta. E aí nós vamos, então, ela vai abordar o tema, dando continuidade ao último tema do bate-papo. Ela vai falar sobre monitoramento da higiene na indústria de alimentos, que é um tema relevante, pois aborda metodologias rápidas e modernas para o monitoramento da higiene na indústria de alimentos, que são aplicáveis à indústria de laticínios, nos quais, né, é possível identificar pontos críticos de contaminação, monitorá-los e conscientizar cada colaborador com a sua importância da higiene em todas as cadeias de produção dos produtos lácteos, a fim de termos produtos de qualidade que atendam às expectativas dos consumidores. Como o professor já falou, a moderação será feita pela professora e pesquisadora do ILCT, Valdeane Cerqueira, que também é supervisora do Núcleo Industrial do ILCT. Então, Valdeane, agradeço ter aceito o convite para ser moderadora desse bate-papo e passo a palavra, então, para a apresentação, né, da Aline. Eu peço que vocês, por gentileza, mantenham seus microfones desativados durante a apresentação. Tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação dos convidados.
E aí, deixem as dúvidas no chat, que aí a Val vai ler, né? E vamos, então, discutir no final. Bom dia a todos. Eu vou agora apresentar, com muito prazer, a Aline. A Aline Guedes é técnica em laticínios, formada pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, graduada em Tecnologia de Gestão da Qualidade pela Universidade 9 de Julho de São Paulo e pós-graduada em Controle de Qualidade e Vigilância Sanitária pela Faculdade Unilena do Distrito Federal, com 10 anos de experiência na área de lácteos. Trabalhou como coordenadora, supervisora e consultora em laticínios, e há quase 2 anos trabalha na IDEX, Laboratórios de São Paulo, onde ocupou o cargo de vendedora externa da linha Dairy, e atualmente ocupa o cargo de suporte técnico comercial da linha de Foods. Eu quero agradecer aqui o convite da Elis para moderar esse bate-papo, e desejar uma boa sorte à Aline, que eu tenho certeza que vai ser um ótimo evento. Agora, com a palavra, a Aline. Pode projetar, Aline, sua apresentação. Certinho. Bom, primeiro, quero agradecer, né, a vocês pelo convite. É uma honra poder vir aqui, né, e falar enquanto profissional, né, no lugar onde me formou. Então, eu sou muito feliz por ter passado pela escola, quero sempre deixar isso muito claro, né, a todos vocês que estão aqui, os meus professores. Eu já entrei para o Cândido Tostes um pouquinho mais acima, né, assim, na minha época, eu era um pouquinho mais velha do que os meninos da minha sala, então, com certeza foi a formação, assim, que se eu tivesse conhecido antes, eu nem sei, sabe, se teria sido tão bom quanto, né, então, primeiro eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os professores pela minha formação, né, por vocês terem contribuído. Deixa eu conseguir mostrar aqui. Só um pouquinho, que eu não sei porque, de novo, tá dando uma falhinha. Pode ir com calma, Aline. Gente, agora eu não sei o que aconteceu aqui, que não tá querendo ir, vamos ver. A apresentação está aberta na área de trabalho? Tá. Mas nós testamos aquela hora, vai de novo, apresentar agora, vai com calma. Deu certinho, né? Agora não tá querendo ir. Agora sim. Já está aparecendo aqui. Tá, né? Deixa eu só Sim. tá. Bom, beleza. Bom, gente, então eu vou começar apresentando a empresa, né, para vocês. Eu faço parte do suporte técnico comercial da linha de foods da IDEX Brasil, né? Nós somos uma empresa líder mundial em soluções de diagnóstico para a saúde de animais, análise de água, gerenciamento da qualidade do leite e alimentos. Hoje nós atuamos em mais de 150 países, né? Temos escritórios aí por 25 países, somos 8.000 colaboradores, 400 cientistas. Nós desenvolvemos, né, uma linha de produtos, tanto para veterinários quanto para laboratórios. Então, nós somos aí uma junção de culturas, né, tentando levar o melhor que tem, soluções rápidas, né, para que todos possam trabalhar com qualidade. Então, nós temos produtos para veterinários, produtores, laticínios, né, são tecnologias e diagnósticos que vão permitir mais confiança na tomada de decisões. Então, a gente tem a sanidade animal, gestão reprodutiva, qualidade do leite, né? São testes que vão ajudar os produtores a fornecer um alimento saudável, seguro, aos consumidores de forma rentável, sem deixar de lado o bem-estar animal. Então, no campo, nós temos aí testes, soluções, né, para sanidade avícola, suína, diagnósticos em bovinos,
No campo, a gente tem os testes de prenhez, né, para produtividade e detecção de antibióticos no leite, que serve tanto para campo quanto para indústria. Para laboratórios, né, em geral, de foods, a gente tem aí os sistemas, né, e os equipamentos, que são equipamentos rápidos, né, de monitoramento de qualidade. E começando, então, a falar sobre o tema de hoje, né, não é um tema novo, mas é sempre bom a gente conversar sobre, né, porque parece assim, nossa, vai falar de monitoramento de higiene e tal, a gente já sabe o que tem que fazer, blá, blá, mas é o básico, né, o que eu sempre falo que o básico, ele tem que estar na ponta da nossa língua, porque é ele que vai construir um alicerce forte, né, para toda a nossa indústria. Então, começando, né, vamos falar um pouquinho da segurança dos alimentos, né, nós que somos da indústria de alimentos, nós sempre seguimos rigorosos padrões de qualidade estabelecidos pelos diferentes órgãos, né, assim, os protocolos internacionais de segurança, são as exigências regulatórias, tanto da Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, né, então a gente já segue todos esses padrões no que diz respeito ao cumprimento das boas práticas de fabricação, né? Cada país vai ter lá os seus órgãos que são responsáveis por elaborar e fiscalizar as legislações, né? Para que se garanta a segurança dos alimentos, né? Então, são práticas aí que vão minimizar os riscos de contaminação nos processos de produção, manipulação e distribuição dos alimentos. Não poderia deixar de falar um pouco sobre o nosso cenário, né, atual, né, que é o nosso cenário do novo coronavírus, né, que ele não é um ser vivo, né, mas para a gente poder entender um pouco da importância da vida microscópica, né, na saúde pública. Então, hoje, todos nós, né, até mesmo os leigos, fomos obrigados, né, a implantar e conhecer um pouco mais, né, das boas práticas, e a gente está implantando essas boas práticas no nosso dia a dia, né, então, hoje já é muito certo a gente chegar da rua, né, tirar o sapato lá na porta da casa, né, ir direto para o banheiro lavar as mãos. Talvez antes desse cenário a gente não imaginasse, né, que isso pudesse trazer para dentro da nossa casa algum micro-organismo, algum, né, algum ser microscópico como um vírus, né, que pudesse fazer tanto mal à nossa saúde. Então, com esse evento do coronavírus, a gente está mais ligado na questão da vida microscópica, né, porque a gente pensa muito nele, mas também existem muitos micro-organismos mesmo, bactérias, né, que podem trazer doenças para dentro da nossa casa, né, então não é questão da gente ter neurose, meu Deus, né, vou ficar neurótico nisso, não vou comer nunca mais na rua, não é bem assim, mas a gente precisa se resguardar, se proteger, né, e saber que se a gente esteve num local, né, num ônibus, onde a gente, né, às vezes segura em algum lugar, a gente tem que chegar em casa e fazer a higienização correta, para não só avisando o coronavírus, mas também outros, né, outros seres dessa vida microscópica, né. Então, até mesmo nas empresas, né, foram intensificadas essas medidas de controle de contaminação. Algumas empresas criaram cargos específicos para que pudesse ter essa higienização mais acentuada, né? Então, já existem aí os cargos de higienista, né? Que é responsável por identificar risco, implantar, né, as medidas de controle, verificar a eficiência dos programas, né? Dos métodos também, e dos produtos químicos que estão sendo utilizados. Então, todos esses protocolos de higiene, de descontaminação e desinfecção, eles estão mais acentuados, não só para elevar, né, a segurança das equipes, que é super importante, mas também para elevar, né, a segurança produtiva, né, a gente ainda não conhece muito bem o vírus, né, a gente ainda está descobrindo, a gente não sabe muito bem como que ele funciona, né, apesar da gente não saber se ele vai figurar entre uma DTA ou não, mas a gente precisa ter esse controle mais intensificado também dentro das nossas indústrias, né.
O monitoramento da qualidade sanitária, ela é imprescindível para que os produtos finais sejam seguros, né, para que eles sejam inócuos, de acordo com os requisitos estatutários e as legislações aplicáveis aos mais diversos setores. Então, dependendo da etapa, da cadeia na qual elas são implantadas, elas vão receber diferentes denominações. Então, a gente tem as boas práticas agrícolas, as boas práticas de produção, as boas práticas de higiene, de fabricação, de manipulação, né? São os programas de pré-requisitos que são utilizados na gestão de alimentos seguros, preconizam o cuidado, monitoramento, verificação, validação, né, dos processos de higienização na indústria, dos equipamentos e também de todos os colaboradores. Então, todos os segmentos da cadeia produtiva de alimentos, eles têm que fornecer condições necessárias para proteger os alimentos enquanto eles estiverem ali, sob o controle deles, né? Então, aqui eu coloquei algumas legislações que nós estamos seguindo, né, para que a gente possa relembrar, né, qual que é a abrangência e execução dessas legislações, né? Então, a gente tem a IN 76, falando de microbiologia, né, colocou como único parâmetro, né, para leite UHT, para leite pasteurizado, que é a contagem de enterobactérias. A gente também tem a Instrução Normativa 60, que tem todos os padrões microbiológicos para alimentos prontos, né, a RDC 331, que vai abranger toda a cadeia produtiva, né, todos os setores envolvidos, e a gente segue, seguindo todas essas legislações, nós vamos aplicar dentro da nossa indústria através dos nossos programas de qualidade, né? E como a gente tem, então, que monitorar essa higiene, né? Então, é importante a gente saber que essa contaminação, ela não vai chegar de repente, né? Essa contaminação, ela vem através dos processos ineficientes de conduta, né? E também de higienização mesmo, através de um tempo. Então, tem que ser uma rotina, não é assim, hoje eu não higienizei direito, nossa, né, vai formar biofilme, enfim, não, é um processo, né, que às vezes vai levando um tempinho, né, sempre fazendo da forma errada, utilizando os químicos de forma errada, que a gente chega, né, numa má higienização geral e numa contaminação, né. Então, a manutenção da higiene no local de produção de alimentos, ela é de fundamental importância, né, para que a gente controle os perigos, né, os perigos alimentares. A gente fala muito de microbiologia, mas a gente também tem que lembrar das pragas, né, e de outros agentes que possam vir a contaminar os alimentos. Então, além das inspeções visuais de limpeza, a gente precisa utilizar também as análises, né, para validar esses processos que a gente falou, né, que a gente faz dentro da nossa indústria, para validar também os insumos que são utilizados na industrialização, na higienização, né. Não basta a gente ter um programa de qualidade implantado se o que está escrito não é o que é feito, né. Então, o que eu sempre falo quando vou fazer um treinamento com os meus clientes, é super importante que antes de você tomar qualquer decisão dentro da fábrica, você descreva, né, você revise o que está escrito nos seus manuais, né, porque o que a gente tem que fazer é o que está descrito no manual, que é a parte auditável, né, que a gente tem. Então, a gente não pode simplesmente mudar lá dentro da fábrica, sem que isso tenha tido uma validação, e sem que isso tenha comprovação de que foi feito, né? Então, o processo de higienização, ele vai visar manter, né, a qualidade do produto final, sem oferecer risco para a saúde do consumidor. Tudo que a gente faz, todas as etapas que a gente segue, sempre visando a saúde do consumidor, né? Porque a gente, eu costumo dizer que a gente fabrica lácteos, né, produtos, queijo. Quem é triste comendo um queijo, né? Quem fica infeliz, né, tomando um iogurte? Então, a gente está levando vida para dentro das casas, né, a gente está levando saúde, muitas vezes também a gente vai ofertar esses alimentos a crianças, né, ou a pessoas que têm a saúde um pouco mais vulnerável. Então, a gente precisa trabalhar com muito amor, né, e seguir os protocolos corretamente, porque a gente está levando para famílias, né, então a gente precisa saber que o que a gente está levando é saúde.
Então, eu não posso correr o risco de mandar para o mercado um produto que não seja inócuo, né? Ou que vá trazer qualquer perigo aí para a saúde do meu consumidor, né? Bom, então, esses processos de higienização, eles compreendem 2 etapas, né? A limpeza, que vai ser a remoção física, né, desses resíduos orgânicos, ela vai ser responsável por eliminar, né, boa parte aí também da carga microbiana que a gente tem ali, né, e depois a sanitização, que vai ser responsável pela diminuição dos micro-organismos deteriorantes e a eliminação dos patogênicos, que são aqueles que a gente não quer ter de jeito nenhum. Então, a escolha do método, né, de higienização, dos produtos também que você vai utilizar na sua fábrica, ela tem que estar relacionada ao tipo de sujidade, né, que a gente encontra na indústria, que vai atrair determinadas espécies de micro-organismos e de pragas também. Então, é super importante a gente ter conhecimento do que é o nosso produto, o que pode crescer nesse produto, né, o que pode desenvolver nesse produto, qual micro-organismo, né. É importante a gente saber para a gente poder ter a escolha certa do químico que a gente vai usar, né. Falando um pouquinho aqui dos micro-organismos, a gente tem aqui a atuação desses micro-organismos, né, e dentro de laticínios a gente pode ter todos eles, né, então, assim, a gente tem os deterioradores, expressos aí por bolores e leveduras, né, alguns bolores podem ser patogênicos, temos os micro-organismos patogênicos mesmo, que são aqueles que vão trazer, né, as doenças transmitidas por alimentos, podem ser infecção ou intoxicação alimentar, né? Então, a gente tem aí uma intoxicação alimentar quando a gente consome as toxinas do micro-organismo. Então, pode ser que esse micro-organismo ele já tenha morrido durante o processo, né? Ele não está presente no alimento. Mas durante o processamento, se tiver uma carga alta desse micro-organismo, ele vai deixar ali um veneninho, né? E aquele veneninho vai ser o que vai causar uma doença no nosso consumidor. Já a infecção é uma forma mais severa, né, das doenças transmitidas por alimentos. Então, acontece a infecção quando a gente consome um micro-organismo viável, né, e ele consegue passar pelas nossas barreiras, né, pela boca, pH da boca, acidez estomacal, consegue chegar lá no nosso intestino, né, que é onde a gente tem a maior parte da absorção dos nutrientes, e esse micro-organismo nos infecta, podendo cair na nossa corrente sanguínea, trazendo vários tipos de doenças muito sérias, né, e até podendo causar a morte mesmo. Então, o grande dilema que a gente tem nos processos de limpeza, de higienização, é conseguir eliminar aquele restinho de sujeira, né, que fica ali formando biofilmes, incrustações, né, as pedras do leite, né, que são formadas por compostos minerais, que são inorgânicos, do leite ou até mesmo da água, né, que a gente utiliza para limpeza, eles vão se precipitar, vão se aderir, né, ao equipamento ou à superfície, vão reter parte dos resíduos orgânicos e vai haver a formação desse filme, né, então ali uma niquinha de nada, né, de matéria orgânica, nem sempre visível a olho nu, são justamente as que vão carregar esses micro-organismos latentes, né, que podem gerar grandes perdas, né, não só a gente está falando muito de saúde, né, porque, lógico, a gente visa mesmo o bem-estar do nosso consumidor, mas a gente também, aqui começa já a falar, né, de perdas dentro da fábrica, não só a perda do produto, como perda dos equipamentos também, né. Então, assim como qualquer um de nós, seres vivos, os micro-organismos, eles também esperam encontrar, né, um ambiente agradável para que ele possa sobreviver, para que ele possa se desenvolver. Então, eles vão buscar uma temperatura ideal, um pH ideal, a disponibilidade de água, né, e alimentos. É tudo que eles querem para eles poderem se desenvolver. A grande maioria desses micro-organismos, eles preferem ambientes amenos, assim como a gente, né, sem grandes alterações, né, um ambiente gostoso para poder se viver. Porém, existe uma parcela desses micro-organismos que são capazes de se desenvolver em ambientes hostis, né, pela capacidade que eles têm de se adaptar àquele meio. E é aí que está o grande perigo, né,
o perigo de trazer essas doenças, das mais comuns até mesmo as mais severas, né, causando até mesmo a morte. Então, uma higienização ineficiente, ela pode levar, né, à formação desses biofilmes, que são comunidades, né, de micro-organismos complexas, estruturadas, né, variados, pode ter uma única forma, ou pode ser que eles tenham, uma reunião de micro-organismos, né? Então, eles estão ali presentes, aderidos à superfície, né, devido às falhas. Uma vez que ele está em contato com essa superfície, na presença de substrato e de nutriente, eles vão conseguir se desenvolver, né, e vão passar a produzir substâncias que vão ter papel fundamental na sobrevivência deles, né? Então, vão protegê-los, né, contra os agentes de higienização e sanitização, vai dificultar cada vez mais a higienização, né? Vai facilitar o transporte de nutrientes e água para todas as colônias que estão ali dentro, nesse nicho, né? E para piorar tudo isso, esse biofilme, ele pode se desprender, né, e ir parar em outro ponto da tubulação, ou até mesmo dentro do nosso produto que está sendo fabricado, né. Então, além disso tudo, né, essas bactérias remanescentes de biofilme, elas são muito resistentes aos processos de limpeza, né, então elas vão influenciar diretamente na qualidade dos alimentos e na contaminação também. Aqui a gente tem um esqueminha, né, de como que é feito a adesão desse micro-organismo na superfície ou até mesmo nas tubulações, nos equipamentos, né. Então, o biofilme, ele passa por 5 estágios. É o estágio de adesão das bactérias, né, que é uma fase até reversível, que a gente consegue eliminar ela com a higienização, onde as bactérias vão aderir, né, à parede ali do local e vai haver as interações físico-químicas que não são específicas, né, e vão manter elas ali grudadinhas. Depois elas vão secretar as substâncias, e essa secretação de substâncias, elas vão ser responsáveis pela manutenção desse biofilme naquele local, né, então vai ter a formação de microcolônias, que vai ser a terceira etapa. Depois vai ter o desenvolvimento do biofilme maduro, que é a quarta etapa, né, e depois sim o deslocamento ou então a dispersão, que é quando esses biofilmes maduros, eles já estão independentes e fortes, e eles vão decidir ir para onde eles quiserem, né. Então, é bem complicado mesmo, quando a gente tem, né, esse biofilme já lá na nossa planta, né, fica muito difícil da gente conseguir eliminar ele, né. Bom, a prevenção, ela é a palavra-chave para a gente combater contaminação. Então, controlar a matéria-prima, né, para tentar reduzir, né, a carga microbiológica, desde lá do leite cru, né, que é a porta de entrada para os micro-organismos, já que a higienização, ela também tem que ser eficaz, então a gente precisa focar nas regras básicas, né, como eu falei no início aqui, a gente está tratando de um tema básico, que é bastante falado, né, mas ele é básico, então isso aqui, ele tem que estar, assim, sendo feito, e a gente precisa agir em cima disso o tempo todo. Então, a higienização pessoal na fábrica, né, a gente que é da qualidade, às vezes é taxado como, menininha chata, né, ela vem com suave na mão e fica passando aquele cotonete em mim, né, e depois ela fica lá me mostrando aquelas bolinhas dentro da placa, né, eu já escutei muito isso. Então, é importante, sim, a gente falar de higienização pessoal, dos uniformes, né, da limpeza desses uniformes. Hoje em dia, né, é legislação que a empresa fique responsável, né, por essa higienização, mas também a higienização pessoal, né, de quem está dentro da fábrica, de saber, né, como que deve ser a conduta, como que ele deve vir de casa, né, então a gente sempre fala, olha, os meninos não podem ter barba, né, a unha tem que estar sempre aparadinha, então é a higienização pessoal, a higienização do ambiente, que vai vir através dos nossos programas operacionais, né, onde a gente vai verificar a eficiência dos químicos, onde a gente vai ver qual o micro-organismo que eu tenho, né,
O que eu preciso ter de produto químico para conseguir eliminar esse micro-organismo? Os treinamentos. É super importante a gente fazer treinamento com a nossa equipe, né? A gente poder mostrar para eles, de forma simples, não precisam palavras muito difíceis, mas de forma simples, às vezes até mesmo ali na beira de um tanque, como que deve ser feito, né, naquele setor. Então, dentro de uma indústria, a gente não faz a higienização do jeito que a gente acha que tá bom, né? Então, a gente trabalha de acordo com os programas estabelecidos. Então, tem que ser de conhecimento de todo mundo da nossa fábrica, como que é o setor dele. Olha, no seu setor, você vai usar determinados produtos químicos, você tem que ter tal e tal conduta, né? Então, a gente precisa explicar muito bem para eles como que isso é feito, né? Para que a gente tenha esse alicerce forte, né, estruturado, para que todo o resto vá bem, né? Então, aqui, uma boa higienização, ela vai eliminar todos os riscos, né? Quando a gente fala de risco, a gente não está falando só de microbiologia, a gente está falando dos riscos físicos, né? Que são aqueles visíveis, um cabelo, um pedaço de equipamento, né? Talvez por falta de manutenção, um pedaço de embalagem, enfim. Então, nós estamos falando de riscos visíveis, que são os riscos físicos. Tem também os resíduos químicos, né, que às vezes ficam dos próprios produtos de limpeza que a gente utiliza, né. Então, esses produtos de limpeza, eles devem ser muito bem enxaguados, nós devemos, né, saber exatamente o que o fornecedor diz, como que tem que ser utilizado para a gente usar. Então, porque senão também vira desperdício e às vezes não atinge a meta, né, que é eliminar toda a matéria orgânica, né, e também os micro-organismos. Temos os riscos microbiológicos, que são os que a gente sempre fala, né, e a gente se preocupa muito com esses riscos, e também os riscos dos alérgenos, né, que são substâncias, né, são resíduos de componentes que causam alterações na saúde de parte dos consumidores. Então, como a gente não sabe quem vai comprar, né, o nosso produto, e se a gente está ali garantindo para ele que o nosso produto é zero lactose, né, ou livre de qualquer outro componente, a gente precisa se certificar de que realmente aquilo ali não foi para dentro do produto, porque quem vai consumir é um consumidor potencialmente alérgico, né? Então, hoje em dia, nós temos mais essa preocupação também para que a gente possa monitorar, né? Então, lembrar que a higienização vai compreender esses dois processos, né? E a utilização desses químicos tem que ser de acordo com o fabricante. O que ele fala em relação a tempo, em relação à temperatura de aplicação, né? Quais são as etapas, como que eu devo fazer essa diluição, a que porcentagem, tudo isso a gente tem que estar na cabeça e nos POPs para a gente poder trabalhar corretamente, né? E fazer aí os cuidados adequados, né, além do monitoramento, né, se realmente foi efetiva a nossa higienização. Bom, para fazer a avaliação, né, dos nossos métodos, a gente faz monitoramento de algumas formas. Então, a gente pode fazer a verificação pela inspeção visual, onde a gente vai ver, né, é visível, né, o que tem, o que não tem, se tem resíduos, se tem resto, né, se tem pedaços ali de alguma coisa. Essa inspeção visual, ela não é eficiente, né, sozinha, então a gente também precisa fazer uma amostragem microbiológica, né, por esfregaços, que são os suaves, que a gente precisa de coletar dentro da fábrica. Eu sempre costumo dizer que o controle de qualidade, ele trabalha dentro da fábrica, né? Não adianta a gente ficar contando bactérias só lá dentro do laboratório, se a gente não estiver dentro da fábrica, vendo o processo, o processamento ali, a fabricação acontecer, né? Então, quando a gente está dentro da fábrica, às vezes você já consegue eliminar o risco ali mesmo, antes dele acontecer, né? Você vê que caiu alguma coisa no chão, e você vê que o funcionário vai pegar e já vai continuar trabalhando, você já para, né, você já instrui ele como que ele deve agir, né, antes que aquilo ali
vire uma bola de neve de contaminação e vá passar para o seu produto e você acabe perdendo o seu produto, né? Então, a gente também precisa fazer a avaliação da água de enxágue, né, se realmente os químicos saíram, e também a gente tem os monitoramentos rápidos, né, aqui eu coloquei um monitoramento por bioluminescência, que é uma forma rápida, né, da gente analisar se aquele método, aqueles químicos, né, que foram utilizados ali, eles foram eficientes, eles conseguiram atingir o que se aguarda deles, né? Então, existem esses métodos de monitoramento. Então, falando um pouquinho de cada um, a gente fala um pouquinho aqui das placas prontas, né? Que são as placas de Compact Dry. Ela já contém o meio desidratado, possibilita, né, um empilhamento ilimitado dessas placas, né? Porque ela tem essa tampinha que é uma proteção, né, para a plaquinha. Então, elas associam aí as características, né, os benefícios das contagens pelo método tradicional em placas, né, com um aspecto moderno e um meio já desidratado. Então, essa combinação, ela ajuda a gente em laboratórios a reduzir o tempo, né, a gente não precisa ficar lá, masterchef de bactéria, né, cozinhando, meio de cultura, e aquilo dá um trabalho danado, né, aqui já está prontinho, então basta a gente pegar a nossa amostra e inocular 1 ml na placa, né, então ela vai reduzir aí os nossos custos com vidraria, com produto de limpeza, né, vai aumentar a eficiência do nosso laboratório, reduzindo o tempo de análise, né, e até mesmo depois, de pronto, né, as placas de Compact Dry, a gente tem um aplicativo que a gente consegue baixar no nosso celular, que faz a contagem e a verificação dos micro-organismos que cresceram na placa. Então, se eu estou lá pesquisando E. coli coliforme, são 2 bactérias diferentes, por esse aplicativo, né, você mira a câmera do seu celular para a placa e o aplicativo vai te falar, olha, você tem X UFCs, né, de E. coli, e X de coliformes, então ela já faz essa diferenciação, então é super rápido, a gente não perde tempo, né, e a gente pode otimizar esse tempo ficando mais, né, dentro da nossa fábrica e observando mais a conduta dentro da fábrica, que é super importante também, né. Para monitoramento, então aí dos alérgenos, a gente também tem, né. Aline. Oi. Não, só para te falar que o pessoal tá meio tímido aqui, você não precisa correr muito não, que eles não estão colocando muita pergunta aqui ainda não, tá? Ah, tá. E avisar o pessoal que eles podem colocar as perguntas aqui no chat. Certinho. Ô, pessoal, ó, vocês acharem que tá meio devagar aqui, vocês vão avisando a Val aí, porque eu não tô vendo a carinha, né? Vão avisando a Val que a gente vai... Não, porque você tá... eu tô achando que você tá muito rápido, não, pode ir mais tranquilo. Tá. Não, é porque a gente fica preso no tempo, né? Mas tá certo. Não, tá? mas tá tranquilo, tem mais de 1 hora ainda, Aline, pode ir tranquila. Ah, não, então eu tô tranquilo. Então, agora eu vou relaxar. Bom, então falando um pouquinho dos testes de alérgenos, né? Também é uma maneira rápida da gente verificar se a nossa higienização realmente, né? Ela conseguiu remover aqueles resíduos, né? Que podem causar aí problemas na saúde de alguns dos nossos consumidores. Então, a gente tem teste rápido para resíduos de proteína, esses são todos para superfície, né? Eles são testes onde a gente vai fazer o esfregaço, né? Normal, igual um suave, naquele equipamento que a gente está querendo saber se tem ou não o resíduo. Depois, o cotonetezinho, né? Ele é tudo em um, então ele já vem com o reagente em cima, né? É só a gente quebrar essa válvulazinha que tem em cima, que o reagente ele vai cair para dentro do nosso cotonete. A gente faz uma agitação rápida, incuba por uns minutinhos, e depois dessa incubação a gente vai poder fazer a análise visual da nossa higienização, né? Da eficiência da higienização. Então, a gente tem aí os testes que só por mudança de coloração eles já vão te dar um resultado muito rápido, né? Então, a gente está falando aqui de 15 minutos, meia hora no máximo, né? Então, a gente tem testes para resíduos de proteínas, a gente tem para resíduos de glúten, para
resíduos de glicose e lactose, né? Então, a gente tem aí alguns desses métodos rápidos que a gente pode utilizar para garantir, né, a eficiência da minha fabricação e também para andar mais rápido, né, com a minha fabricação, porque como a gente sempre diz, nenhum método exclui o outro. A microbiologia é essencial para você conhecer a microbiota que vive ali no seu ambiente de trabalho, né? Você precisa conhecer qual micro-organismo está ali, né, que bactéria que está ali, para que você possa comprar, né, os químicos adequados, porque existem a diferenciação bacteriana, né? Então, as gram-positivas reagem melhor a determinado químico, as negativas já não reagem tão bem a esse determinado químico. Então, a gente precisa das análises microbiológicas para que a gente possa entender a microbiota da minha planta, para que se um dia eu tiver uma contaminação, né, eu possa saber para que lado correr, né? Então, é super importante. Então, nenhuma metodologia vai passar por cima de outra, né? A gente está só falando aqui de formas que a gente consegue ter para que a gente consiga otimizar os processos, andar mais depressa, né? Porque vamos colocar aqui o exemplo de uma análise microbiológica para SUAB. Então, tá lá o meu amigo, né, meu colaborador, meu colega de trabalho, ele tá lá fabricando, então, um queijo Minas Frescal, né? E naquela fabricação, eu coleto o meu SUAB, né, coleto o SUAB também de todos os equipamentos e utensílios, e vou ter um resultado da microbiologia presente ali em pelo menos 24 horas, né? Então, em 24 horas, o meu produto já foi fabricado. Em 24 horas, o que eu vou fazer se eu tiver uma contaminação alta? Se eu souber que ontem eu tive uma contaminação alta, né? Então, assim, a gente se utiliza de métodos rápidos para que a gente possa bloquear, né, a contaminação ali no local, para não deixar ela passar para frente, né? E ela ir, às vezes, contaminando até o final da cadeia e parar lá na mesa do nosso consumidor. Então, é super importante a gente ter o conhecimento de que existem esses métodos para que a gente possa implantar eles na nossa indústria de forma a cortar o mal pela raiz mesmo, né? Aqui a gente tem também, né, para monitoramento ambiental, isso é super legal para quem tem laboratório pequeno e às vezes não pode, né, ficar ali inoculando Listeria, Salmonella, né, por ser um laboratório às vezes menor, não ter muitas estufas, né? Então, se for só para um monitoramento ambiental, é super interessante esses insights. Então, hoje nós temos disponível para Listeria e Salmonella, eles também são SUABs, são feitos de forma super tranquila, bem rápida também, e o resultado é visual, né? Então, o insight Listeria, ele consegue analisar, né, detectar, né, níveis bem baixos mesmo de Listeria, detecta até a monocitógenes, mesmo na presença de um grande número de micro-organismos competidores. Então, você vai inocular, vai fazer o esfregaço, depois que você fizer o esfregaço, você vai deixar ela incubadinha por alguns minutos, e depois você vai fazer a análise visual do seu dispositivo, né? Então, se o dispositivo teve alteração de cor, você sabe que você tem um micro-organismo presente, né? O mesmo acontece para salmonela, né? Então, também, o teste também é cromogênico, né? E ele vai fazer essa diferenciação para nós. Então, para quem tem um laboratório pequeno, é ótimo, porque esse incubador, ele é bem pequenininho. Então, ele cabe em qualquer cantinho. Então, é uma forma de você fazer uma análise rápida do seu ambiente de trabalho, né? Porque se você tiver um positivo, você já vai correr para dentro e fazer uma higienização, talvez, mais pesada do que você está acostumado no seu dia a dia, né? E, além disso, né, para nossa sorte, né, também existem os equipamentos que vão monitorar a higiene, né, de forma eficaz também, tanto quanto as outras formas de monitoramento, né, só que de uma forma um pouco mais rápida, ou muito mais rápida, né. Então, aqui a gente tem os luminômetros, que são equipamentos que fazem análise do ATP presente na superfície limpa, né, ou pseudolimpa, aparentemente limpa. Então, o ATP,
foi muito bem explicado, né, no bate-papo tecnológico passado. Eu vou só dar uma pincelada no que foi dito, porque foi muito bem explicado, mas o ATP, né, que é uma fonte de energia presente, né, nas células animais, vegetais, nas leveduras, nos fungos, né, ela pode ser registrada numericamente, dando base a um sistema de validação por bioluminescência, né, então esse sistema, ele não é uma coisa nova, já existe há muito tempo, né, mas agora a gente está usando ele cada vez mais e mais, né. Então, quando a gente combina o ATP desses micro-organismos, né, com o ATP dos resíduos de matéria orgânica, num local que está aparentemente limpo, né, existe um composto enzimático chamado luciferina, que é uma molécula orgânica, né, com a luciferase, que é uma enzima que vai catalisar essas reações de luminescência, elas estão todas contidas num SUAB, né, de amostragem, e através desse dispositivo, nós vamos conseguir mensurar, então, a quantidade que a gente tem dessa reação de bioluminescência, que foi ali produzida. Então, essa combinação da luciferase com a luciferina, ela gera uma emissão luminosa que vai poder ser mensurada através de unidades relativas de luz, que é o que o luminômetro dá para a gente, né? Ele nos dá nessa expressão. Então, essa emissão, ela é proporcional, né, à quantidade de resíduos que a gente tem ali naquela amostra ou naquele local, de resíduos orgânicos, né? Então, pode ser que seja tanto micro-organismos quanto restos, né, da nossa própria fabricação. Então, eles vão estar aderidos ali, a gente vai conseguir fazer essa verificação, tudo num tempo muito reduzido, né? Esse equipamento que eu estou mostrando para vocês aqui no slide, ele verifica em 10 minutos, mas geralmente os equipamentos os luminômetros, eles fazem, 10 minutos, não, desculpa, 10 segundos, né? Eles fazem essa verificação em 15 segundos. Então, a gente tem disponível hoje no mercado, né, equipamentos com tecnologias muito avançadas, que além do ATP, eles conseguem realizar outras análises, como é o caso desse equipamento, que é o luminômetro Ensure Touch, né, da Raigina. Então, esse equipamento, além da bioluminescência, ele consegue mostrar para nós, fazer, né, análise também de alérgenos, de micro-organismos, né, claro que não é como o ATP, não vai ser em 10 segundos, para micro-organismos a gente precisa de um tempo de incubação, e mesmo assim ele é mais rápido, né, porque ele vai te dar um resultado em 6 horas, então você consegue liberar a sua fabricação no mesmo turno de trabalho, né, então é um equipamento pequeno, de bolso, ele parece muito um smartphone, né, a gente vai através dos ícones selecionando o que a gente quer do equipamento, então ali você consegue fazer os seus planos de amostragem, você consegue definir os padrões, você consegue limitar o acesso, por exemplo, eu sou a supervisora, né, eu preciso ter acesso a todos os setores onde é feita essa análise, mas para o meu colaborador A, que da qualidade, ele não precisa ter acesso a todas as informações que então eu vou limitar, toda vez que ele entrar com a senha dele, né, ele vai ter acesso ali só a parte mesmo da amostragem, né, na coleta e aos programas que a gente desenvolveu. Com esse equipamento também, a gente consegue fazer a verificação, né, do monitoramento através de uma nuvem, né, então os resultados, eles vão ficar todos numa nuvem, ele se liga ao Wi-Fi, né, para que a gente possa fazer essa verificação de qualquer lugar que eu tiver. Então, eu não preciso ter um programa baixado no computador do meu laticínio para poder fazer a verificação da onde foi coletadas as análises, né? Então, vamos supor que eu trabalhe numa empresa e eu seja responsável pela qualidade de todas as filiais, né? Então, todo mundo que fizer a coleta e os resultados vão estar nessa nuvem. Eu vou conseguir acessar do meu telefone, do meu computador, de onde eu estiver, né? Todos os resultados que foram feitos naquela planta através
dessa tecnologia que a gente está tendo agora, né? Então, é surreal se a gente pensar, né, que a gente pode estar, através desse equipamento, em qualquer lugar que a gente precisa estar, né, tudo em tempo real, né, a gente pode sincronizar essas informações em tempo real, né, para que a gente possa saber o que está acontecendo agora na minha outra planta, né. Então, é um equipamento que se autocalibra, mas a gente sabe, né, que quando a gente descreve os nossos procedimentos, qualquer que seja eles, né, tanto para os equipamentos que a gente utiliza, a gente precisa ter descrito, né, que ele funciona. Então, a gente tem um dispositivo que vai junto, né, que faz essa verificação da calibração do equipamento. Então, isso serve para que vocês tenham documentado, né, que o seu equipamento ele está apto para desenvolver o que ele diz, né. Então, é muito rápido, em 10 segundos você já tem resultados, em 10 segundos você já consegue ver, olha, se não foi bem limpo, né, esses equipamentos que vão ser utilizados agora para a fabricação de determinado lote, eu consigo parar e falar, gente, vamos melhorar, vamos fazer uma higienização novamente, né, porque ficou acima do padrão que a gente tem aqui como limpo, né, então, o próprio equipamento, ele vai te dizer se está dentro ou se não está dentro, né, então, é um equipamento muito robusto. Eu já utilizo um equipamento de um luminômetro, mas o meu luminômetro, ele não me dá acesso a tudo isso. Mas eu não vou querer mudar para esse porque eu vou ter que fazer as definições tudo de novo. Não, esse equipamento, ele já tem um ícone onde você clica nesse ícone e todas as informações que estão do seu equipamento antigo vêm para esse equipamento novo, né? Então, você não precisa ficar ali definindo o padrão, tudo de novo, né? Já está pronto, é só você trabalhar. Então, ele tem um design perfeito, né? Projetado dessa forma, que você consegue carregar para dentro da fábrica. A tela dele é uma tela que tem uma super proteção, caso ele venha cair no chão, ele não vai trincar ou quebrar, né? Então, a gente pode levar ele sem medo para dentro das nossas fábricas. Ele é validado pela OAC, né? E os testes dele são muito fáceis de executar, porque os cotonetes que a gente usa de suave nesse equipamento, eles são tudo em um, né? Então, você cotoneta lá, né, o seu equipamento, ou o local que você está querendo analisar, né? E depois você aciona o dispositivo através da quebra da válvulazinha, onde o reagente vai cair para dentro do seu dispositivo, né? E a gente já vai poder inserir ele dentro do equipamento, apertar o start lá e pronto, né? Em 10 segundos a gente tem os resultados. Então, os dados são confiáveis, né? São acionáveis, as informações, elas estarão sempre disponíveis, né? Por causa dessa plataforma de dados, né? Que é o SureTrend Cloud. Vai permitir que você monitore todos os seus pontos de controle crítico, né, de todas as operações, a qualquer lugar do mundo que você tiver, a partir de um único painel, né, tomando, então, as decisões certas no gerenciamento de risco em tempo real. Vai maximizar a produtividade, né, e vai melhorar ali a eficiência da sua empresa também, né, dos seus trabalhos. Além de tudo isso, né, esse equipamento, ele também tem uma opção que é um compartilhamento de tela, que permite que o suporte técnico remoto seja feito imediatamente. Então, se vocês estiverem com algum problema, nossa, vou ter que ligar lá para a Aline, ela vai ter que vir aqui, não precisa. A gente faz uma chamada de vídeo onde eu consigo acessar, né, a tela de vocês e consigo trabalhar o equipamento, né, hoje em dia a tecnologia, ela está muito evoluída, né, então a gente não precisa mais, às vezes, correr para aquilo se a gente pode resolver remoto, né, então é mais uma vantagem desse equipamento, a gente consegue se conectar e a gente consegue dar esse suporte técnico de forma muito mais rápida, né, então, acho que eu falei todos os dados deles, né. Bom, uma coisa interessante desse equipamento, como eu falei para vocês, eles fazem, além de ATP, faz também análise de micro-organismos, né? A gente tem disponível aí para E. coli, enterobactérias, coliformes, né? Contagem total. Ele também faz a análise de alérgenos,
enzimas, né? Então, a gente pode escolher o que a gente quer, com o que a gente quer trabalhar, ou se a gente quer trabalhar com tudo, a gente também precisa só definir ali os planos, né, de trabalho. Então, ele tem uma configuração para 14 idiomas, vocês escolhem o idioma que quer, né? E a gente consegue trabalhar de forma bem mais rápida. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o ATP em mãos, né, que é uma dúvida que a gente tem, né, será que essa tecnologia de ATP, ela é uma metodologia confiável para as mãos, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a Regina fez um estudo de ATP em mãos, né? E a gente conseguiu gerar resultados. Bom, para a gente poder entender um pouco, então, né? O ATP, como eu falei para vocês, ele é uma coisa natural dos seres vivos, né? Então, a nossa pele, ela vai apresentar níveis naturais de ATP, né? E esses níveis de ATP, eles não são atribuídos a perigos microbiológicos, né? Então, assim, quando a gente trabalha com um ATP em mãos, é impossível a gente eliminar todo o ATP da pele e atingir um resultado 0 RLU, né? Nossa, isso está super, né, limpo, não tem nada. Também devido às diferenças, né, nas características da pele de cada pessoa, não existe uma base universal para ATP. Então, o que a Regina fez, né? Ela elaborou um estudo, identificou, né, que uma mão devidamente limpa, de acordo com as normas da OMS, ela deve ter uma redução de até 89% após uma correta higienização. Então, aqui nesse quadrinho, a gente consegue ver como que foi feito esse estudo, né? Então, aqui foram pesquisados 20 colaboradores, né, 20 trabalhadores, antes de higienizar as mãos corretamente e depois, e foi feito, então, a análise, né, da redução desse ATP nas mãos. Então, quando a gente fala da utilização de ATP para mãos, que a gente fala, não pode de jeito nenhum, né, não é bem uma verdade, né? Se você tiver dentro da sua planta uma forma de você fazer um estudo e aplicar, né, ali ao seu trabalho, né, à sua indústria, como que você vai trabalhar, porque você também não pode pegar o resultado pronto e implantar lá na sua fábrica, né? É preciso fazer um estudo, mas é possível, sim, que a gente faça, então, né, o trabalho do ATP em mãos, desde que a gente tenha em mente que uma mão higienizada, né, muito bem higienizada, ela tem que ter, então, essa redução, né, de 89% de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, aqui a gente vê que houve processos em que foi falha a higienização das mãos, né, em que o colaborador, mesmo higienizando, por ter uma carga muito alta, né, de ATP na mão dele antes, ele higienizou e não conseguiu chegar, ou seja, foi ineficiente a higienização das mãos dele, né. Então, a gente tem o POP lá coladinho em cima das pias, né, nas nossas indústrias, que mostram como que tem que ser feita a correta higienização. Não adianta o colaborador pôr um pingo de sabão, esfregar de qualquer jeito e sair, né? Então, o ATP é uma forma da gente mostrar para esse colaborador que daquele jeito que ele está fazendo ainda não está bom, precisa melhorar, né? E aqui a gente também viu, né, que pode ser que mesmo que a gente tenha a redução de quase 89%, né, a gente vê o colaborador 2, apesar dele ter reduzido de 573 para 88, ele ainda ficou acima, né, do que eu considero como limpo, né, do que eu sigo, né, em relação à Organização Mundial da Saúde. Então, o que esse colaborador precisa fazer? Repetir a higienização até que ele fique dentro do padrão, né. Então, esse estudo que foi feito aqui, com as devidas repetições, né, de higienização, a gente viu que a gente consegue, sim, eliminar, né, boa parte do ATP, pelo menos o ATP que está vindo de matéria orgânica que não é do colaborador, que não é o da pele dele, né? Então, através desse estudo, a gente viu que a gente pode trabalhar, sim, dentro de uma indústria com esse equipamento, desde que a gente tenha esse estudo pré-estabelecido dentro da minha planta. E de forma alguma, jamais, né, eu vou substituir essa análise de ATP pela análise microbiológica.
Então, eu preciso saber o que está crescendo, o que está se desenvolvendo ali dentro da minha planta, né? E, principalmente, ajudar o meu colaborador a melhorar na higienização. Porque aqui eu estou vendo ATP, eu não estou vendo micro-organismo. Então, como que eu vou conseguir ajudar um colaborador, né? Se eu não sei qual micro-organismo que está presente ali na mão ou avental, enfim, né? Então, como que eu vou instruir ele se eu não sei o que é? Então, a gente faz essa análise para poder andar rápido, né? Mas a gente não substitui ela pela microbiologia nunca, tá? Porque a microbiologia, ela vai te contar. Por exemplo, se você faz a coleta da microbiologia da mão de um colaborador, né? Faz essa coleta, depois de 24 horas você tem o resultado, né? Vamos dizer que você também coletou o ATP dele, você viu que estava muito contaminado, né? E você pediu para ele higienizar corretamente as mãos. Às vezes é tão mecânico que a pessoa pensa, nossa, que chato eu ter que ficar lavando a mão, né? Mas a gente precisa explicar para ele o porquê que ele está fazendo isso. Então, quando você mostra na placa de microbiologia o que está se desenvolvendo ali, né? Quais foram os micro-organismos que eu encontrei na mão dele, a pessoa ela já fica mais pensativa, né? Ela melhora a conduta dela. Isso dá muito certo. Então, a gente precisa chamar, olha, fulano, cresceu E. coli na sua mão, né? E. coli é um micro-organismo oriundo de intestinos, né, de animais ou de seres humanos. Pode ser que você não fez uma higienização correta, né, quando você entrou ali na barreira sanitária, ou também pode ser que você tenha encostado em algum lugar com o uniforme da empresa, né, no seu momento de descanso, e esse local é um local contaminado, né. Eu já passei por essa situação em fábrica de funcionário, às vezes, ir descansar dentro do banheiro, né, porque o banheiro é o vestiário, porque lá aqui é o lugar mais fresco da fábrica, né, a gente escutava muito isso, aqui é um lugar mais fresco da fábrica, e eu estou descansando aqui. Aí, quando a gente coletava a análise do SUAB, a gente mostrava para ele o porquê que ele não podia estar descansando lá dentro com o uniforme da fabricação, né. Então, é uma forma que a gente tem de instruir melhor os nossos colaboradores, né, de mostrar para eles que o SUAB não é coisa das menininhas chatas lá do controle de qualidade, né, que não é só um cotonete, que aquilo ali, ele te traz muitas informações importantíssimas dos micro-organismos presentes ali na nossa indústria, e o que esse micro-organismo pode afetar tanto para a indústria em relação a perdas econômicas, quanto a saúde do consumidor, né, quanto aos retornos, né, então você imagina você fabricar um lote de queijo, né, e aí, durante esse lote de queijo fabricado, a gente não tem muito como fazer esse monitoramento rápido, acaba que esse lote, ele passou ali na minha análise, né, mas eu não sei direito quais são os micro-organismos que ficaram ali, e depois de um tempo, eu recebo uma ligação, né, do cliente, né, que comprou para revender esse produto, e ele falando, olha, Aline, o seu queijo estufou aqui, né, aqui no meu mercado, o seu queijo dessorou, né, nossa, ele tá tão feio, ele tá com cheiro ruim, né, você pensa bem, essa redução da vida de prateleira do nosso produto, isso custa muito dinheiro, a gente gastou ali energia, insumos, trabalho, né, porque nosso trabalho também vale muito, né, e a gente mandou para o mercado um produto que a gente não tinha muita a certeza da qualidade, acabou crescendo ali micro-organismos depois, né, que é aquela contaminação mais tardia, né, e com isso, só da devolução desse produto, a gente já vai ter aí muito problema, né, porque vai ser todo esse trabalho feito, jogado fora, literalmente, né, então é super importante que a gente tenha mais métodos, né, de se avaliar a eficiência da nossa higienização, dos nossos procedimentos, né, e de forma geral, né, então, esse experimento aqui, ele foi baseado, né, em estudos feitos pela OAC, ele seguiu, né, todas as informações e protocolos que a OAC pediu para que fossem citados, né, para que a gente pudesse concluir que esse equipamento tem uma sensibilidade superior, né, que ele pode, sim, ser utilizado para esse fim, desde que tenha esse preparo, né, antes de ser começado, a gente possa definir os padrões
da minha empresa, e sempre ter em mente que a minha empresa, se ela trabalha com queijo Minas Frescal, queijo maturado, iogurte, né? Então, cada setor é uma planta, né? A gente não pode pegar o resultado daqui e carregar para lá, a gente precisa desenvolver um padrão para cada fabricação, né? Bom, diante de tudo isso, né, somado a esse experimento que foi feito, nós sugerimos, né, que cada empresa, então, defina o seu padrão, né? Os testes internos, eles vão dar essa validação que cada indústria precisa para utilizar o método corretamente na sua planta, igual está falando para vocês, né? Lembrando que os testes são individuais, não adianta você copiar o resultado que deu na mãozinha de um funcionário para o outro, assim como não adianta a gente pegar, né, os programas de qualidade de uma empresa e querer aplicar na nossa, né? Então, só o fato da gente estar em outro lugar, né, geograficamente falando, a gente já tem uma outra microbiota totalmente diferente. Então, a gente precisa definir os nossos padrões internos, né? Nem para equipamento, nem para as mãos, vai existir um protocolo, né, ou uma norma que vai solicitar a vocês, ou que vai indicar a vocês, né, a autorização do uso do ATP, né? Assim, no Brasil não existe essa norma que fala, olha, vocês têm que usar o ATP para isso, blá, blá, blá. Não existe isso, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente conhecer o equipamento que a gente está utilizando, conhecer, né, o fabricante, principalmente, né, para que eles possam ajudar vocês quando vocês estiverem num aperto. Então, a gente se respalda na legislação, na IN 49 de 2006, né, que fala para a gente sobre a autorização de uso de produtos, né, dispensa, né, a autorização de uso de produtos. Então, existe lá uma tabela cheinha de quais produtos podem adentrar para dentro da fábrica sem que tenha, assim, uma autorização prévia, né? Então, lá nessa instrução normativa 49, ela vai falar para vocês cada um dos métodos, né, e dos produtos que vocês podem utilizar que vão dispensar a autorização de uso de produto, que tem aquela siglinha, né, AUP, né? Então, é para material de embalagem, que faz parte de higiene pessoal, enfim, é uma infinidade de coisas que eu não vou lembrar, lógico, né, agora, assim, de cabeça, mas é sempre importante a gente saber que a gente pode utilizar esses métodos rápidos. No caso desses aqui, né, em particular, eles têm, né, ou foram validados pela OAC, né, que é um órgão independente, uma associação independente, né, que faz essas análises, que faz essas validações, e elas têm as suas certificações, né, que são acolhidas, né, pelas legislações. Então, a gente pode utilizar, vocês não vão ter uma validação para o produto, mas vocês podem se respaldar na legislação, né, que é essa instrução normativa 49, onde a gente pode trabalhar sem medo com esses métodos, desde que a gente comprove a eficiência deles, né, com os tradicionais. Então, é sempre importante a gente fazer essa validação interna, para que a gente possa, não só para seguir a legislação, que é muito importante, é necessário, né, mas também para que a gente possa ter um resultado melhor dentro da nossa empresa, né. Então, a gente sempre lembrar que não importa se a gente tem, né, aí o melhor equipamento do mundo, o básico, ele tem que ser cumprido, né, as regras básicas, né, como é feito, a conduta, como eu tenho que agir dentro da empresa, é diferente de como eu vou agir dentro da minha casa, né? A questão da higienização, muitas vezes a gente fala que ela é relativa, né? Às vezes o que é limpo para mim não é limpo para você, mas é por isso que a gente determina os padrões dentro da empresa, né? O que é limpo para a minha empresa? Como tem que ser feita a higienização dentro da minha empresa? Então, é baseado nos nossos protocolos que a gente sempre vai trabalhar, né? Então, a Regina, ela vai incentivar, né, sempre, a intensificação dos treinamentos, né, com os colaboradores, para que a gente possa obter, então, aí, a melhoria contínua, né? O monitoramento por ATP, ele vai ser um cuidado adicional dentro das nossas fábricas, né? Então, a indústria vai utilizar essa metodologia para garantir a eficiência da higienização,
até como uma prova, né, assim, em casos em que houver um desvio. Então, a gente tem o ATP, a gente tem a microbiologia, a gente tem tudo cercado, né, o correto é que a gente cerque de todas as formas possíveis para que o nosso produto tenha qualidade final, né. Então, o ATP, ele vai vir para preencher uma lacuna em relação ao monitoramento de higiene, né, porque a microbiologia, ela é ótima, ela é super sensível, mas ela demora, né, então ela leva aí no mínimo 24 horas, ou com esses equipamentos que a gente tem hoje em dia, no mínimo 6 horas, né, para que a gente possa fazer, para que a gente possa tomar uma atitude, né, então se você tem o ATP, você vai estar aí numa única metodologia, né, unindo o melhor de todas as duas, que é a rapidez, né, com que a gente consegue fazer essas análises, a precisão que a gente tem nos resultados, é fácil de usar e o resultado é imediato. Então, a gente consegue associar tudo de bom, né, quando a gente trabalha com tudo unido, né, e o ATP, ele só vai colaborar, ele não vai tomar o lugar de ninguém, né. Então, para que a gente chegue, né, à qualidade do produto final, é um método de monitoramento seguro, né, confiável, rápido, que detecta, assim, os contaminantes, né, através desse ATP, mesmo que ele não especifique, né, a origem química, alimentar, né, ou microbiológica. Mas se você tem um resultado acima do padrão esperado, você já sabe que você precisa higienizar melhor aquela área, aquele setor, né, ou aquela mão, enfim, aonde você está pesquisando, né. Então, aqui, né, é super importante quando a gente fala de métodos de monitoramento, é super importante que a gente conheça bem esse processo, né, que a gente está trabalhando, que a gente faça a validação, né, interna, a verificação interna, né, a validação, ela já vem de outros órgãos, então a gente vai fazer uma verificação interna para comprovar que tanto os meus testes rápidos, quanto os meus produtos químicos, tanto quanto os meus programas de qualidade, eles são efetivos, né. Então, a gente precisa sempre ter em mente essa verificação do que está sendo feito. Não é implantar lá e nunca mais voltar para fazer uma verificação para ver se ainda está eficiente, né? Então, é importante sempre que a gente esteja atualizando os nossos programas, né? Vendo se aquele químico que eu comprei há 200 anos, ele ainda está sendo eficiente para as bactérias que vivem ali no ambiente, né? Nosso ambiente não é um ambiente esterilizado, né? Então, para a gente poder entender direitinho, é preciso sempre fazer essas verificações, né? Quando a gente tem, então, né, um resultado rápido, confiável dessa má higienização, né, aliada ao não seguimento das regras básicas das boas práticas, né, além de todos esses problemas que a gente já citou aqui, né, ainda a gente pode ter a contaminação cruzada, né, que vai ser um dos fatores aí principais também de doenças transmitidas por alimentos na indústria. Então, a gente pensar que a pasteurização vai surtir um milagre dentro da fábrica, não é bem por aí, não, né? Então, a gente sabe que a pasteurização, ela vai eliminar os patógenos, vai reduzir a carga dos contaminantes, né? Mas se eu não tiver um cuidado pós a pasteurização, eu vou ter uma contaminação, né, uma recontaminação, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com contaminação cruzada dentro das nossas indústrias, né? A contaminação cruzada é quando existe aí a transferência, né, de contaminantes biológicos, micro-organismos, né, entre os alimentos e as superfícies de produção. Quando a contaminação se dá, né, de um alimento para outro, a gente chama ela de direta. E quando a gente verifica que essa contaminação foi de alguma transferência, né, associada a alguma transferência de contaminantes de algum utensílio para um alimento, ela é chamada indireta. Bom, existe, então, uma forma também, né, da gente trabalhar com equipamentos que fazem a análise por ATP também, né, do alimento pronto, né, então aqui a gente tem o Celsius Innovate, que é um equipamento que analisa até 96 amostras de matrizes diferentes em 30 minutos, né, então ele vai ser feita essa análise também por ATP. Então, ele é um equipamento bom, né, para que a gente possa utilizar
quando a gente não espera, né, o evento microbiológico. Então, um produto UHT, né, um produto aí de pH mais baixo, né, quando a gente não espera que a gente vai ter, um desenvolvimento ali, a gente pode utilizar o ATP também para esses alimentos, né. Então, esse equipamento em si, falando um pouquinho dele, né, ele vai fornecer informações necessárias para que vocês possam responder imediatamente a contaminação do produto, se houver, né. Então, ele é um equipamento de bancada, né, onde tem um luminômetro embutido, e esse luminômetro embutido, esse equipamento, ele vai adicionando automaticamente os reagentes necessários para uma amostra, né. Então, a gente possui alguns, são 4, né, são 4 reagentes que vão trabalhar nesse equipamento para fazer essa detecção, né, da luz que vai ser emitida com a reação que a gente espera. Então, ele tem uma grande sensibilidade. Ele é totalmente intuitivo, a gente coloca a amostra dentro do equipamento e todo o resto é feito na tela do computador, né? A gente consegue combinar vários lotes, como falei para vocês, né? Ele analisa matrizes diferentes. Então, se eu sou uma fábrica que faço queijos, iogurte e bebida láctea, eu consigo fazer a análise de todos eles numa rodada só, né? O equipamento, então, ele tem um kit, né? Esse kit, ele vai conter um produto que chama HapScreen. Esse HapScreen, ele é um reagente que vai preceder ao teste de ATP. Ele utiliza uma etapa de tratamento na amostra, aonde essa amostra é preparada para triagem, né? Então, esse produto, ele vai fazer com que fontes não microbianas de ATP, elas não sejam contadas, né? Então, para garantir mesmo que os resultados sejam reprodutíveis e sensíveis, essa pré-incubação que a gente fala, né? Ela é feita com esse HapScreen, né? Com esse reagente, para que a gente possa ter certeza que o ATP que ficou ali é ATP provindo de células biológicas mesmo, microbiano, né? Depois a gente vai usar uma enzima que vai eliminar o ATP livre nessa amostra, né, provindo de células somáticas ou células microbianas mortas, né, durante o processo do HT, e vai fazer esse reagente, ele vai reagir como um tampão, né, e vai ajudar a gente ali a eliminar, então, esse ATP livre que a gente tem das células que a gente não quer contar, né. Depois a gente tem um outro que vai liberar o ATP microbiano para contagem, e só então, depois de tudo isso acontecer, isso tudo muito rápido, né, dentro do equipamento, é que a gente vai liberar a enzima aí, a enzima luciferina, luciferase, né, na verdade, luciferase, né, a gente vai liberar esse composto, né, luciferina, luciferase, que vai medir o ATP microbiano liberado. Então, a gente vai utilizar a última etapa é que vai fazer a medição, né, do ATP, e o resultado vai sair na tela do computador, né. Então, é um equipamento também que segue os regulamentos do FDA, né, e também a parte de verificação a gente faz junto com o cliente, né. Então, para a gente poder fazer essa validação interna, né, a gente vai até o cliente e faz para todos os produtos que ele tiver, para que ele possa, depois de definido as suas matrizes e depois de definida o padrão que ele vai seguir para cada matriz, ele possa trabalhar, né, muito rapidamente, em 30 minutos. É uma forma que a gente tem de liberar produtos mais rápidos, né, como a gente sabe, existe a quarentena, né, do leite UHT mesmo, né, que é uma quarentena de 7 dias, que a legislação coloca, mas com o equipamento e a validação interna realizada, nós temos clientes que conseguem enviar para o mercado em até 2 dias, mas precisa ter essa validação interna para que a gente comprove, né, para os órgãos, né, para as nossas fiscalizações aí, que é um método que realmente cumpre com o que promete, né? Então, a gente precisa de ter essas validações, assim como para qualquer outro método rápido. Bom,
Então, só para a gente poder entender um pouquinho, aqui não está falando de monitoramento de higienização, né, mas quando a gente fala de qualidade, né, é importante a gente observar dois aspectos, né, que são os atributos do produto, que vão atrair o consumidor para a compra, né, e os atributos que o consumidor considera como pré-requisito para aquisição, né. Então, como exemplo aí, a gente tem a ausência dos perigos para a saúde, né? Então, assim, quando eu, consumidora, chego no supermercado e compro determinado produto, eu estou subentendendo que aquilo ali está apto para ser comido, né? Eu não vou comprar uma coisa e ficar pensando, ai, meu Deus, né? Será que eu vou passar mal? E aí? Será que eu posso dar para as minhas crianças, né? Enfim, a gente já supõe que a empresa tenha feito esse trabalho por nós, né? Então, eu não quero levar nenhum risco para dentro da minha casa. Então, para a gente ter a certeza, né, que todos os requisitos básicos de higiene, segurança, eles foram seguidos, né, e que aquele alimento realmente é inócuo, né, tem essa garantia de inocuidade, é necessário que a gente avalie as condições microbiológicas desse alimento, nós, indústria, antes de liberar ele para o mercado, né, é uma questão também de legislação. Então, a gente pode fazer de forma rápida também, né, o BACS, ele é um equipamento de bancada que faz a detecção de determinados patógenos, né, baseados em PCR, né, então a gente tem aí um sequenciamento genético do micro-organismo que a gente está pesquisando, né, associado a um software para identificação desse micro-organismo na minha amostra, então eu posso fazer para salmonela, para E. coli, para listéria, né, enfim, a gente tem o kit disponível para cada micro-organismo que a gente quer pesquisar, né? Sejam elas em matérias-primas, em insumos, né, para produtos em processamento ou já no produto final. Então, a vantagem desse sequenciamento genético, né, é a alta sensibilidade e a especificidade que a gente vai ter na detecção do patógeno presente na amostra. Porque se eu tiver o mínimo de colônias, eu vou ter, né, um resultado positivo para o micro-organismo, porque se precisa ser a ausência, então não posso ter nenhum, né? Então, é uma forma da gente resguardar que o nosso alimento, ele tem a qualidade esperada pelo meu consumidor, né? Bom, gente, então, para a gente finalizar, né, só a gente colocar mais um ponto, que é a gente entender que a grande competitividade que a gente vive hoje, né, no mercado, o alto grau de conhecimento, né, por parte dos nossos clientes. Então, hoje em dia tem as mídias, né, que informam muito bem a todos nós, né, em relação à qualidade, né, os alérgenos mesmo, né, eles foram muito discutidos também, na questão dos rótulos, enfim, né, hoje em dia a gente não, literalmente, a gente não engole qualquer coisa, né, então, assim, é necessário que a gente busque a qualidade, né, a segurança, de forma rápida e eficiente. Então, para a gente garantir a inocuidade do alimento que está sendo produzido, né, não é uma tarefa fácil e nem uma tarefa da gente se fazer sozinho. Eu, enquanto controle de qualidade, eu não consigo nada se eu não tiver a colaboração de todas as pessoas que trabalham dentro da minha indústria, né, e também se eu não tiver a colaboração do meu fornecedor, né, porque se ele mandar para mim um leite com uma alta carga microbiológica, né, mesmo que eu vá pasteurizar, existem aqueles micro-organismos que vão deixar aquele veneninho que eu falei para vocês, né, que são as toxinas. Então, se o meu leite já vier cheio de toxina, eu vou ter problema tanto de saúde pública, quanto também de baixa lucratividade, ou até mesmo até talvez não conseguindo nem fabricar o que eu quero, né, por causa dessas enzimas que vão trazer problemas tecnológicos para a fabricação do meu alimento, né? Então, aí é importante que a gente garanta, né, essa inocuidade dos alimentos, a gente precisa ter um sistema de gestão integrado, né, monitorar toda a cadeia, para que a gente consiga uma padronização dos trabalhos que a gente está fazendo, né, e, consequentemente, a fabricação de um alimento seguro. Então, quando, às vezes, né, as pessoas me perguntam em relação a monitoramento, eu coleto suave uma vez por semana. Nossa, né, meus cabelos até arrepia, né, porque como é que você vai monitorar a eficiência da higienização da sua fábrica se você coleta 2 palitinhos de suave, né, por semana? É muito pouco, né, então, assim, a gente precisa
estar dentro da indústria, a gente precisa estar lá vendo como é que está sendo feito e fazendo esse monitoramento, seja por ATP, seja por microbiologia, né? Pelo método que a gente puder fazer, pelo método que a gente optar, né? Mas é importante que a gente esteja presente todos os dias, né? Porque a hora que a gente tiver um feedback ruim, né, do produto que foi fabricado, a gente não está sabendo nem por onde começar. E se eu estou dentro da fábrica todos os dias, eu já consigo ver, olha, esse setor aqui está precisando de um treinamento, né? Olha, esse setor aqui está precisando de uma revisão nesses equipamentos, de uma manutenção preventiva, né? Então, se eu estou ali, eu cerco o problema ali mesmo. Eu não espero esse problema passar, né, lá para dentro da fábrica, para dentro do produto, para a mesa do consumidor, para depois eu ter um feedback ruim, né? Então, os funcionários da qualidade, eles precisam estar dentro da fábrica, vendo o alimento ser produzido, né, monitorando cada passo, né, e cercando todos os erros antes que eles passem à frente. Então, os treinamentos, eles podem, como eu disse, ser ministrados ali na hora, né, enquanto o leite está ali com os ingredientes, né, ele está coalhando, a gente pode reunir, né, a galerinha ali daquele setor e falar, gente, olha, aqui o ATP está ficando sempre acima, né, do padrão, e a microbiologia, eu encontrei XX micro-organismos, então vamos fazer assim assado, porque esse micro-organismo, ele causa isso assim assado, de forma bem rápida, de forma assim, não vai falar muita características microbiológicas, porque isso também não interessa para o pessoal que está lá dentro, eles só precisam entender como que eles têm que agir, como que eles têm que trabalhar, como que eles têm que aplicar o que está escrito nos nossos procedimentos, né, ali no local de trabalho deles. Então, às vezes, vocês apresentarem, né, os PPHOs, os POPs, fazer uma leitura mesmo rápida com eles, para que volte, né, a cabeça deles como que é feita o trabalho naquele local de forma geral, né? Bom, o que eu tinha para falar, pessoal, era isso, né? Passar para vocês de forma bastante sucinta, mas bem direta, né? Como que a gente deve proceder com o monitoramento da higiene. Então, eu espero que tenha sido proveitoso, né? A Val pode dizer se os nossos coleguinhas continuaram tímidos, né, ou se surgiu alguma perguntinha. Se não surgiu agora, né, e vocês quiserem depois entrar em contato, eu deixo meu telefone aí, esse telefone tem um WhatsApp, né, para quem gosta de conversar por mensagem, e vocês fiquem à vontade para procurar, né, a nossa empresa, para o que vocês precisarem, né, e a mim, enquanto técnica formada no Cândido Toches, enquanto filha desta casa, né, eu sempre me coloco à disposição para quem precisar de ajuda, o que eu puder fazer, eu sempre faço, porque eu me sinto muito orgulhosa de ter feito parte, né, dessa escola, da onde eu, né, já tinha passado por várias outras coisas, faculdades, cursos, enfim, e eu me encontrei aqui. Então, sou muito grata, né, a tudo que eu vivi no Cândido Toches e por isso sempre me coloco à disposição para ajudar quem precisar. Certinho, Val? Certinho, mas seu trabalho ainda não finalizou. Temos algumas perguntas aqui. Pode tomar um golinho de água. Vou tomar, então. Elisa, eu vou te pedir só para projetar o bate-papo especial para o pessoal já ir se organizando. A primeira pergunta aqui é da Gisela Machado, que é a nossa coordenadora de transferência e difusão de tecnologia aqui do ILCT. Gostaria que falasse, por gentileza, um pouco mais sobre a correlação entre os métodos rápidos e tradicionais e como os métodos rápidos podem ser aplicados em produtos ou só em ambientes. Se possível, também gostaria que explicasse como funciona esse método da fosfatase que precisa do luminômetro. Achei interessante. E tem aqui algumas felicitações para você, te parabenizando. Obrigada, Gi. Gi, nossa professora, foi minha professora, me ajudou pra caramba. Muito feliz. Bom, então vamos lá, né? Como os métodos podem ser aplicados, né? Na indústria. Então, Gi, conforme eu falei durante ali o treinamento, né, esses métodos,
a gente pode utilizar desses métodos rápidos, né, sempre assim, com respaldo da legislação, né, desde que a gente tenha a verificação interna que esses métodos, eles são eficientes e eles cumprem com o que eles estão prometendo, né. Então, por exemplo, se a gente vai usar o ATP na nossa fábrica, a gente precisa ter, né, fazer um pré-projeto, vamos colocar assim, né, onde a gente pode ter a ajuda também do fornecedor, né, do equipamento, para que a gente possa definir os padrões que a gente vai ter dentro da nossa indústria, né, então, vamos supor que eu considero limpo aqui, esse X setor aqui, quando ele tem, quando ele me dá uma bioluminescência menor que 50 RLU, né, então eu vou definir que aquilo é limpo. Toda vez que tiver acima disso, eu vou ter uma atenção maior, né? Então, eu vou repetir o processo, né? Ou então eu vou refazer tudo de novo, ou então eu vou, enfim, dar treinamentos e ver o que precisa ser feito ali para que melhore essa higienização, no caso do ATP, né? Se forem as metodologias rápidas, por exemplo, dentro do laboratório, eu quero utilizar uma placa de Compact Dry. Como que eu posso saber se essa placa tá boa ou não, né? Todo e qualquer produto que a gente comercializa, quando o cliente recebe o lote, em todos os treinamentos que a gente dá, a gente sempre fala ao cliente, olha, cliente, você precisa, assim que você receber o lote que a gente está mandando para você, qualquer que seja o produto, você precisa abrir esse lote e fazer a sua inspeção do lote, a sua verificação interna. Então, você vai pegar uma placa de Compact Dry que eu acabei de mandar para você vai colocar ali naquela placa, né, 1 ml de uma água, pode ser uma água esterilizada, ou da solução que você está acostumado a utilizar esterilizada, vai inocular, e você vai ver como vai reagir naquela placa. É uma verificação que você tem que fazer. Por quê? Apesar da gente seguir rigorosos, né, procedimentos aí, as ISOs, e a gente ter todas as validações, né, e tal, é um trabalho humano, né, pode ser que em alguma vez ocorra alguma falha, né, então por isso é importante essa verificação interna, mesmo o produto sendo validado, ele é validado, mas a verificação a gente precisa fazer ali internamente, porque às vezes eu recebi um produto que teve algum probleminha naquele lote. Como é que eu vou saber, né, se eu não testar esse produto? Então, a gente sempre fala, recebeu, testa, até mesmo para você não ficar sem produto, porque vai que você tá acabando uma caixa, né, e daí você vai deixar para testar só no dia que você for usar a caixa nova, né, aí já passou o tempo, você vê que a caixa nova está com algum problema no lote, e aí você vai perder tempo, porque até que a gente recolhe o produto, manda um lote novo, né, você vai ficar sem conseguir fazer a sua liberação dos seus produtos. Então, é super importante que seja feito, de qualquer que seja um método rápido, ele tem que ter uma verificação interna, né. Na questão do luminômetro, né, para as enzimas, a gente, para qualquer análise que você queira fazer, você vai escolher o cotonete que você vai utilizar, né? Então, cada dispositivo, cada cotonete, né, de SWAB, ele vem com um reagente específico para aquela análise. Então, por exemplo, na microbiologia, nós utilizamos 2 cotonetes. Um que é o enriquecimento, que é onde a gente vai deixar às 6 horas ali, pré-incubado, na temperatura e no tempo do micro-organismo desejado, né? Depois dessa incubação de 6 horas, a gente vai passar desse dispositivo para um segundo dispositivo, que é o dispositivo de verificação por ATP, né? Então, a gente vai colocar dentro do luminômetro esse dispositivo, que vai quantificar para mim quantas unidades relativas de luz eu tenho ali, e então o fabricante manda para a gente uma tabela onde a gente faz a correlação da parte dos micro-organismos com as unidades que foram formadas ali de luz, né, com a bioluminescência. Tudo isso foi, claro, super estudado, né, a gente não cotoneta o local lá, não faz o esfregaço e já põe dentro do equipamento. É preciso ter o meio correto,
né, para a gente poder encontrar aquele micro-organismo, saber qual que é o micro-organismo que eu estou procurando, e também esse tempo de incubação, tá? Na questão das enzimas é a mesma coisa, né? A gente vai fazer a pesquisa, a análise, pode ser do produto, pode ser de superfície, tá? E a gente vai colocar dentro do cotonetezinho ali específico para enzimas. E aí a gente vai fazer a análise. Para alérgeno, a mesma coisa. Alguns alérgenos, eles são feitos só leitura visual, mas tem outros alérgenos que precisam que vão precisar desse equipamento também do luminômetro. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Vou aproveitar e vou para a próxima pergunta, que é da Vanusa Granella. Poderia falar da frequência dos testes dos alérgenos e da bioluminescência, assim como os custos desses testes? Bom, o custo vai depender de qual alérgeno que a pessoa está querendo pesquisar na planta, né? Então, depois, se a Vanusa quiser, a gente pode conversar para eu entender melhor, né, a demanda dela e poder passar, então, valores reais, né? Quando a gente fala em valor, né, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou comprar um kit desse rápido, custa tantos reais a mais, né, do que se eu fizer aquela outra metodologia. Mas a gente não pode pensar em custo de forma direta, né? A gente sempre precisa colocar tudo que está envolvido. Então, é o tempo, é a demanda dos reagentes que você vai precisar, né? Talvez também a necessidade, né, de um analista mais, vamos dizer assim, que tenha um pouco mais de entendimento para fazer aquela análise pelo método tradicional, né? Então, a gente precisa colocar tudo na ponta do lápis para até a gente chegar no valor que a gente encontra para metodologias rápidas, né? Essa metodologia dos alérgenos, a frequência você vai decidir de acordo com a sua fabricação. Por exemplo, eu fabrico uma linha zero lactose. Quando você fabrica, né? Então, você tem que pensar que você vai fazer essa análise antes de você começar o seu processamento, né? Porque você tem que garantir que todos aqueles equipamentos, toda aquela planta onde você vai fabricar um zero lactose, ela tem que estar limpa, ela tem que estar sem o resíduo. Porque você está falando que você vende, né? Você está comercializando um produto zero lactose. Então, você tem que dar a certeza que ele tá zero lactose mesmo, porque tem pessoas que são sensíveis, né, a esse açúcar, né? Então, ela pode desenvolver algum tipo de reação, né? Ou se é uma proteína, que é um pouco até mais sério, né? Então, se a pessoa tem alergia à proteína do leite e eu digo que o produto é zero, não tem proteína, então eu tenho que fazer essa pesquisa, esse monitoramento, antes de eu começar a fazer a minha fabricação, porque eu estou garantindo para o meu consumidor, olha, este produto não contém este alérgeno, né? Eu te garanto isso. Como que eu garanto? Através das metodologias, né? Então, esses métodos rápidos que a gente utiliza, né, eles têm uma validação internacional, igual eu já falei para vocês, né, e a gente consegue fazer essa pesquisa rápida dentro da nossa indústria. Então, se talvez eu demoro aí, sei lá, um dia para fazer uma pesquisa de proteína, por esse método você vai levar ali alguns minutos, né, vai ser bem mais rápido do que o método tradicional. Você não vai precisar de ter ali um analista, né, que tenha um treinamento muito robusto em relação a isso. Você pode apenas dar o treinamento básico, né, então não precisa de mão de obra especializada, né, para que seja feita essa análise, e também é muito rápido, porque você faz a coleta do SWAB e identifica se teve ou não a mudança na coloração, né, então a frequência e o custo, ele é relativo, tá, depois, o que eu falei, né, se ela quiser me procurar, a gente pode entender como que ela trabalha na indústria para que eu possa passar para ela informações reais, né, dados reais. Aline, nós temos mais 4 perguntas e 10 minutos. Vamos tentar ver se a gente consegue responder as 4, tá ok? Tá bom. A próxima é da Ana Carolina.
Como prevenção, podemos citar a importância da implantação e desenvolvimento das ferramentas da qualidade, PPF, POP e PPCC. Esses testes de resíduos alergênicos e microbiológicos são exigidos por alguma legislação? Sim, né? A gente tem as legislações que a gente... Eu não estou falando de método rápido, não, tá? Estou falando da legislação em geral, né? A gente precisa fazer as análises ambientais e também as análises dos produtos acabados, né? Para que a gente possa garantir inocuidade do produto. Então, lá na instrução normativa 60, a gente tem ali todos os padrões definidos para cada produto fabricado, né? Qual a quantidade de micro-organismo que vai ser aceita em cada produto fabricado, né? E durante o processo, a gente não tem uma especificação ali, limite, né, para suave e tal, tem que ter isso, tem que ser aquilo, você tem que conectar esse lugar, aquele, não vai estar específico, né? Como que você vai agir dentro da sua empresa? Mas isso é uma forma que você tem, né, de adicionar aos seus programas os monitoramentos. Como que você vai fazer um monitoramento da higiene se você não coleta um suave? Como é que você sabe que está eficiente ou que não está? Se você não faz uma pesquisa, né? Então, são coisas necessárias dentro da indústria, né? Quanto mais análises eu fizer, menos riscos eu estou levando para o meu produto final, né? Então, se eu, como eu falei ali no treinamento, né? Às vezes a gente chega a dar uma ajuda, um suporte, né, e a pessoa fala, eu faço coleta, né, do suave aqui na minha planta uma vez por mês, uma vez por semana. Gente, Aline, né, que pelo que eu vivi de indústria, que eu digo, né, eu vejo que uma vez por dia já é muito pouco, né, porque a gente fabrica num dia vários tanques de produtos. As indústrias geralmente não trabalham com um produto só, então a gente fabrica, às vezes, mais de um produto derivado, né? Então, é preciso que a gente tenha o controle do que está sendo produzido. Então, nós que somos do controle da qualidade, a gente precisa ter formas auditáveis, né, internas, da gente poder melhorar tanto a higienização, quanto até mesmo o meu produto, né? Então, às vezes, a gente faz as análises físico-químicas, né? Obrigatórias. Eu sei que esse leite não tem antibiótico, eu sei que esse leite não tem nenhum contaminante, eu sei que ele tem X de gordura, X de proteína, enfim, eu sei a composição físico-química. Mas, se eu pensar que eu vou adicionar um fermento àquele leite pela composição físico-química, e que aquele fermento, ele vai me trazer o resultado esperado, né, sem que eu faça nenhuma análise microbiológica, eu posso estar sendo muito inocente, né, porque o que a gente sabe? Que o próprio leite, ele já tem as suas bactérias, né, que são os seus micro-organismos, os bons, que vão nos ajudar, que vão trazer toda ali o desenvolvimento do derivado, mas a gente também tem aqueles micro-organismos que são maus, né, que podem ter vindo de um leite que não foi bem, de um leite que veio de uma fazenda que não tinha muitos cuidados, né, na obtenção dessa matéria-prima. Às vezes o animal já não estava muito bem também, né, então ele mandou ali umas bacterinhas lá da mastite que ele teve, né, e se a gente não controlar todos os processos, né, dentro dos nossos programas, não tem como a gente falar, olha, meu programa é efetivo. Como que você sabe que você, utilizando determinado químico, você está realmente matando as bactérias que você precisa matar, né? Se você não faz nenhuma análise, fica muito difícil da gente poder responder essa pergunta. Então, o correto é que a gente cerque, né? Lá na pasteurização, quais são os meus riscos, né? Vou cercar com essas análises. Tá, tudo bem, então aqui o leite passou bonitinho, agora ele vai entrar para a fábrica. Quais são os riscos que eu tenho na tubulação, na manipulação, né? Quais os riscos que eu posso ter? Quais micro-organismos são perigosos, né? Que pode vir a contaminar? Os coliformes são indicativos de má higienização. As E. coli são da família dos coliformes, eles são os patógenos, né? São aqueles
aqueles parentes chatos, né, que a gente costuma falar, os parentes que a gente quase não quer encontrar. Quem são? As E. colis, né, que vão trazer ali, são da mesma família dos coliformes, mas são maldosos, né, podem trazer doenças. Então, quanto mais controle eu tiver dentro dos meus programas, melhor para mim, né, melhor para eu entender, olha, de repente eu tive, mesmo controlando tudo, eu tive uma contaminação no meu produto final, mas aí se eu já tenho controle, eu vou investigando. Onde será que foi, né? Qual foi o caminho da contaminação para esse meu produto final? Fica muito mais fácil, né? Porque a gente tem ali tudo descrito, né? Auditável para mim mesmo. Então, como eu estou falando, não adianta a gente ter um programa descrito, lindo, perfeito, maravilhoso, se a gente não segue o que está escrito no programa, e também se a gente só preenche planilha e a gente não segue os resultados que a gente tem, né? Porque apesar da gente ter, né, as inspeções e tal, que são feitas pelos fiscais, a gente não pode só pensar que a gente trabalha por causa da fiscalização. Não, a gente trabalha, né, pelo nosso produto, pela nossa marca, para a gente poder ter competitividade no mercado. Eu, enquanto consumidora, se eu chego numa gôndola de supermercado, vejo um queijo todo decaído, é claro que eu não vou comprar esse queijo, né? É claro que eu vou comprar o bonito, o queijão, o fortão, que tá ali, né, com aquele aroma, com as características que eu procuro num queijo. Então, quanto mais eu tiver como monitorar cada partezinha, né, da minha fabricação, melhor para mim. Né? Lá no final, eu vou ter um produto de qualidade, um produto que o consumidor vai olhar na gôndola do supermercado e vai fazer a primeira parte da refeição dele, né? Que a gente primeiro come com os olhos, né? A gente come porque acha bonito, porque tá perfeito, né? Porque tá apto, né? Assim, para ser comível, para a gente degustar mesmo, né? Então, é isso. Quanto mais você puder, melhor, né? Vamos lá, Val, tem mais 3. Já são meio-dia, Aline. Próxima pergunta é da Florença Moreira. Qual o aplicativo do celular que faz a leitura de placas com Compact Dry? Um aplicativo da Raigina. Também você pode me adicionar lá no WhatsApp, que eu posso te passar o passo a passo para baixar esse aplicativo, tá? Deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu até tenho ele aqui. Chama Lab alguma coisa, agora eu não vou lembrar. Tem tanto aplicativo aqui também, mas para não tomar muito tempo, me adiciona lá no WhatsApp, que eu passo para você direitinho, passo a passo, como é que faz. É um aplicativo, assim, que está bombando na microbiologia, né? Porque fica fácil da gente conseguir identificar as colônias e fazer a contagem, é automático, o negócio é mágico, sabe? Outro dia uma cliente me mandou uma fotinha, né, e eu coloquei no meu aplicativo, né, para eu poder ver, nossa, além de contar, ele ainda especifica qual que é o micro-organismo, então é muito legal, tá? Me adiciona lá que eu te passo passo a passo. A próxima pergunta é da Emiliane Andrade. Gostaria de saber qual parâmetro a indústria tem usado para o swab de superfície. Ela estuda um parâmetro próprio ou tem usado o da OMS e da APHA? Ai, olha, essa pergunta eu não vou saber responder para ela se existe um padrão específico para swab de superfície. Na instrução 30, bom, a Elisângela está por aí, talvez ela também possa nos ajudar com essa questão, mas para mãos, a gente define, né, o que a gente considera limpo e sujo, né? Então, eu acredito que seja um padrão definido internamente, porque cada indústria trabalha com um produto, né? Apesar da matéria-prima principal ser leite, né? Alguns trabalham com fermentados, outros não, outros esterilizados. Então, eu acredito que tenha tem que ser feito uma verificação individual, né? Não sei, Elisângela. O que a gente trabalha são com recomendações, né? Não são padrões, são recomendações de certas contagens para que a gente possa ter uma ideia, como você disse, de averiguação de como que está aquela contagem, a contaminação daquela superfície das mãos, né? Enfim.
Porque não pode ter um padrão definido, né, específico, já que cada empresa vai trabalhar de uma forma, né? Como eu disse, cada região geográfica mesmo vai ter ali seus micro-organismos naturais presentes também, então a gente trabalha, como a Elis está falando, com recomendações e não com a legislação em si. Então, você pegar a IN30, você vai ver que tem lá, o queijo, para queijo você faz assim, assim, análise e o resultado esperado é esse e esse. E para a SUAB você não tem, né? Espero ter respondido. Uma outra pergunta da Emiliane. Os testes rápidos, como, por exemplo, apresentado para a Listéria, são apenas para o controle interno ou já são aceitos a fim de cumprir a legislação? Esses testes que nós usamos aqui, eles são para monitoramento interno, né? Conforme eu especifiquei, né, antes, que a gente... Não existe, assim, uma legislação que vai falar, utilize o método rápido X, né? Você pode utilizar, se baseando pela Instrução Normativa 49, né, de 2006, mas esses testes, eles são mais para questão interna mesmo, tá? Até os insights, né, o Salmonella e o Listeria, ele é para superfície. Então, se você faz uma análise interna dessas e você verifica que você tem um micro-organismo ali, você vai intensificar imediatamente os seus controles, né? Então, você pode utilizar dos métodos rápidos, né, através dessa legislação, mas você não vai deixar de fazer a sua análise microbiológica, né, enviando, né, para um laboratório credenciado, ou se você faz interno, não sei como vocês trabalham, mas não vai, como é que fala? Uma não vai substituir a outra, é um controle a mais que você está tendo, né? Então, às vezes, você tem um laboratório pequeno, não dá para você fazer o controle da Listeria e da Salmonella internamente, porque precisa de todo um aparato, né? Mas você pode utilizar desses métodos rápidos, porque esse é só um SUAB, né? Você não vai ter que abrir nada, contar nada, você só vai visualizar ali. Você pode utilizar isso todo dia dentro da sua planta, né? Então, é uma forma que a gente tem de ficar dentro da legislação, que é você enviando as amostras para fora, e um controle interno, né, para evitar de que o seu produto final corra o risco de ter um patógeno perigoso como esses, né? A própria Eliane perguntou se a palestra ficará disponível. Vai ficar, todos os nossos bate-papos ficam disponíveis no site www.epamig.ilct. Então, todo mundo pode acessar. Agradou, Aline? Se todo mundo quer assistir de novo, que é bom, todo mundo repete. Tem mais uma perguntinha aqui, que foi o Fernando Elias. Aline, para os pequenos produtores de queijo, uma realidade aqui no estado do Pará, e em particular na Ilha do Marajó, qual desses métodos pode ser utilizado para a rotina diária, considerando pouco capital para investimento nesses locais? Essa é a última. Para produtor, ele está falando de derivados? Eu imagino que ele está falando produtor de queijo, sim, derivados. Olha, para quem tem pouco capital para investir, né, e precisa também seguir as recomendações da legislação, porque a gente precisa ter auditável, né, tudo tem que estar documentado, né, para que seja auditável, eu posso, como é que eu falo? Eu posso sugerir a ele a utilização do método, por exemplo, de ATP, né, onde ele vai conseguir monitorar a higienização dele rapidamente, né, e já cortar ali o mal pela raiz, ali mesmo durante a fabricação, e o envio, né, se ele não tem um laboratório de microbiologia, eu não sei qual que é a realidade dele, mas se ele não tem um laboratório de microbiologia, e ele precisa enviar para laboratório credenciado, né, as análises que ele faz, ele pode ter um equipamento de ATP na planta, porque o ATP, apesar dele ele não vai substituir a micro, mas é uma forma que você tem de monitorar a higienização sem a necessidade de uma estrutura, né, de um laboratório, por exemplo, para você poder inocular em placas, né? Então, Aline, eu não tenho
um laboratório de microbiologia. Toda a minha análise microbiológica é enviada para laboratório terceirizado. Por isso, eu não consigo fazer um monitoramento de higiene diariamente. Então, seus problemas acabaram, né? Então, você consegue, sim, fazer um monitoramento de higiene através do uso do ATP, tá? Então, ali ele vai te dar uma noção do que tá a sua fábrica, de como tá, né, a higienização da sua fábrica, para que você evite que lá no seu produto final você tenha contagem alta de micro-organismos. Tá? Então, assim, para quem não tem um laboratório de micro, ou para quem tem, mas é muito pequeno e não consegue essa demanda de fazer todos os dias, eu indicaria, assim, um equipamento desse de ATP, né, inclusive para que ele utilize o equipamento como ATP mesmo, né, já que ele já tem a rotina de enviar as amostras para um laboratório terceirizado de microbiologia, que ele utilizasse o equipamento para o uso de ATP, né, e não os outros usos que a gente tem aqui, como, por exemplo, os micro-organismos. Então, assim, se eu tivesse hoje no chão de fábrica, numa fábrica pequena, né, eu instruiria a utilizar esse método, né, que me daria ali um respaldo bom do que está acontecendo na minha planta diariamente, né, e em todos os lotes fabricados também. Obrigada, Aline. Nós vamos encerrar, então, quero, em nome da EPAMIG e do ILCT, agradecemos a presença de todos, aguardamos a presença de vocês nos próximos bate-papos e eventos da EPAMIG e do ILCT. Tenham um excelente final de semana, e eu não sei se o professor Sebastião quer falar mais alguma coisa, Val, se você quer falar, já podemos encerrar? Ô, Eli, só lembrar a todo mundo que o próximo bate-papo é o bate-papo especial de aniversário da escola. Isso. Uhum. Só convido o pessoal que o próximo é o bate-papo especial, que vai ser na próxima sexta-feira. Vai ser com a Luísa, né, Albuquerque, que vai falar sobre os 86 anos da escola. Tá certo? Tá. Posso falar? Sim, professor, por favor. Aline, você foi muito bem, tá? Obrigada. Nota 10, né, professor? Ela sempre foi excelente aluna. Tá Qual que é a ótimo. minha nota, né? Parabéns, Aline, foi muito bom. E você viu aí que no chat, né, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, foi muito bem, as pessoas gostaram, né? E é isso mesmo, né? E depois vem bate-papo contraído e várias pessoas querendo assistir, então perguntando a respeito da disponibilidade. Então, parabéns a você, muito obrigado, né? Fez nossa manhã aqui, completando a nossa manhã muito bem. Parabéns a Valdeane, né, que moderou muito bem, e a Elisângela. E a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado, gente. É sempre um prazer tê-los aqui e volte sempre. O da semana que vem é especial, é a nossa comemoração de 86 anos. Né? Obrigada aí a todos vocês também. Parabéns às mamães, né, que estão aqui, né, a Val também, mamãe, né, Val? Parabéns a todos, né, que desenvolvem aí todos esses papéis, né, de ser mãe, trabalhar fora, e nem sempre é fácil, mas a gente está aí. Bom, muito obrigada à escola. Elis, muito obrigada, né? Você sabe ficar na rasgação de seda, né, Elis? Mas você sabe como eu te admiro, né? Como você me ajudou, como você foi importante na escolha, né, do caminho que eu segui dentro da nossa profissão, que é muito ampla, né? Então, sim, hoje eu estou na qualidade, tem uma culpinha sua nisso, né? Então, que bom, que todo mundo só quer fazer queijo, né, Aline? Mas a microbiologia é sempre importante, eu sempre falo isso. Verdade, então, obrigada pela paixão que você consegue aflorar na gente, né? Com as suas aulas, que são muito boas, né? Assim, é fácil de entender, a microbiologia fica gostosa. A todos os outros professores, muito obrigada, né? E obrigada pelo convite, né? Então, semana que vem eu vou estar aqui vendo a Luísa. Isso aí, não perca. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu, Aline? Muito obrigada a todos, bom final de semana a todos, esperamos vocês nos próximos. Val, quer falar alguma coisa? Posso fechar? Não, eu estou colocando o WhatsApp da Aline aqui, que o Bento pediu. Estou colocando aqui agora, Bento, para você. É esse mesmo, né, Aline? Confirma aí.
Eu não tô vendo, onde que eu vejo? No chat. A Joana está perguntando aqui se vai certificar. Ô, Joana, pode pegar o WhatsApp da Aline e você conversa depois com ela? Pode ser? Que acho que fica melhor.